capítulo 11, nós vamos continuar aí. A gente terminou o capítulo 10 semana passada, iniciamos então hoje o capítulo 11 de Números. Vamos ver o que esse povo começa a aprontar. A partir daqui, a gente começa aí um desenvolvimento da própria rebeldia mesmo de Israel e desse povo que parece não ter entendido o Deus que os salvou, o Deus que os libertou do Egito, né? E aqui então começa episódios assim bem tristes a respeito dessa atitude do povo no que diz respeito ao Senhor. Números capítulo 11 diz assim: Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou.
e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de 1 dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que as ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Então aqui, capítulo 11, a gente começa alguns episódios que a gente vai perceber ao longo aqui do livro de Números a partir de agora, e que trazem uma triste realidade a respeito desse povo, dessa multidão que está caminhando com Moisés, e que até aqui nós percebemos que passado um ano viram e presenciaram inúmeras manifestações poderosas do Senhor. Não havia mais o que Deus mostrar para esse povo para fazê-los crer no poder, na manifestação desse Deus que desejava simplesmente ser o Deus desse povo, ser o Senhor sobre eles, ser o Deus que eles deveriam servir. Então, a partir de então, a libertação da escravidão parecia não ser suficiente. E aqui o povo então começa agora, não só a murmuração que a gente já viu em algumas situações a respeito de água e a respeito de alimento, mas agora eles começam em outras reclamações, em outras situações, incentivar ou incitar ainda mais a fala, a murmuração dos seus irmãos, das pessoas que estão ali ao seu redor. E Moisés, então nós vamos perceber aqui que ele realmente levanta uma dúvida a respeito do seu ministério, a respeito do seu chamado, a respeito do peso que está sobre os seus ombros, e que ele percebe que é pesado demais para carregar sozinho, para ser esse líder que talvez Deus deseja que ele seja. Ele está se subestimando, mais uma vez, inclusive, diante de Deus. Mas nós vamos perceber que isso não é ruim, isso sempre é bom, porque Deus conhece os nossos corações, Deus sabe quem nós somos diante dele, e a palavra de Deus então mostra essas passagens para nós, justamente para que a gente se conheça e perceba que grandes homens, pessoas que realmente tiveram um chamado muito peculiar, muito diferente diante de Deus, também tiveram essas dúvidas. Quem nunca, Quem nunca disse: Senhor, será que realmente o Senhor tem algo na minha vida? Será que realmente o Senhor tem um chamado para mim? E aqui Moisés demonstra isso nitidamente para nós. O início do capítulo, ele é bem pequeno, do versículo 1 ao versículo 3, ele mostra já eles reclamando, Então a murmuração se levanta no acampamento. O texto vai dizer que eles começam a queixar-se das suas dificuldades. E a gente logo imagina que tem a questão realmente deles estarem caminhando num deserto já há 1 ano e pouco, E eles começam a achar que tudo isso é muito difícil, é muito complicado, é muito cheio de privações, é muito cheio de limitações. Mas
Aqui eu já quero abrir um parênteses para nós. Gente, quem nunca achou que depois que aceitou Jesus, que começa a caminhar realmente com o Senhor, parece que a vida fica mais difícil? Parece que as situações são mais complicadas, parece que as provações são mais difíceis, parece que a vida parece que fica com mais empecilhos, mais impedimentos, mais busca, né? Parece que quanto mais a gente tenta realmente se aproximar do Senhor, parece que a coisa vai só apertando. E isso não é na vida de um, mas acho que é na vida de todos, né? E isso não é difícil de se entender. Porque, na verdade, nós estamos em uma jornada, assim como Israel estava em uma jornada, rumo a essa terra prometida, nós já compreendemos isso. Nós saímos do Egito, estamos indo para a terra prometida, nós saímos do mundo, do império das trevas, estamos caminhando para Canaã celestial. E nesse deserto, nesse meio tempo, o Senhor nos chama a celebrar e não a murmurar. Mas as circunstâncias, né, as dificuldades da vida, elas têm a tendência de fazer esse sentimento humano ele realmente sair para fora, né? Então a gente, diante das adversidades, a gente tem a tendência realmente de começar a reclamar, a murmurar. E isso é do ser humano, né? Caído. E aqui Israel então começa com essas queixas. E a palavra de Deus fala que por causa da santidade de Deus ali no meio deles, o fogo do Senhor, a ira do Senhor se acende. E Deus mostra um milésimo de segundo da sua ira sendo derramada sobre a terra, gente. Isso aqui para mim é como se fosse um vislumbre da ira de Deus sendo derramada no final dos tempos. Essa é a percepção que eu tenho. Porque, fala aí. Quando eles estão caminhando e Deus fala que eles vão caminhar por 40 anos ao invés de 40 dias, ele fala que é porque toda essa primeira geração vai morrer. É aqui, então, a primeira morte de alguns, não é? Na verdade, não é aqui exatamente, aqui ó, nesses versículos não, é um pouquinho mais para baixo, a gente viu, né? Porque na minha fala assim: então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Na minha tá Eles mostram que diferente. algumas pessoas morreram. Pode ser. A minha versão aqui na NVI não fala que pessoas morrem nesse momento, mas a gente vai ver a morte sim de alguns por causa dessa queixa. Então pode ser que o fogo, a ira de Deus tenha assim, né, matado alguns porque queima a extremidade. O que pega a gente não sabe exatamente, mas se tá aí nessa versão, pode ser que realmente a tradução esteja aí mostrando que pessoas morrem nesse momento. A NVI não fala, só fala que o fogo se acendeu e eles clamam, né? Pede para Moisés clamar por eles para que o fogo da ira de Deus se apague, se aplaque, né? Para que eles não venham morrer. Eles sabiam que eles iam morrer todos se Moisés não intercede naquele momento. Então é esse o primeiro momento que Deus realmente levanta a sua ira, derrama a sua ira sobre o povo de Israel por causa dessa habitação dele ali, né? Deus estava no meio deles, ali através do tabernáculo, da presença de Deus ali, e eles literalmente se levantam para se queixar. É a famosa murmuração. Que não tem a ver com uma oração sincera, quando muitas vezes a gente realmente está passando por alguma dificuldade. Não, isso aqui é murmuração pura, é reclamação. Por mais que Deus faça, as pessoas estão reclamando. Então, o texto, capítulo 11, começa mostrando essa manifestação da ira, é literalmente a ira de Deus. O texto está dizendo, e é isso, quando o fogo de Deus se acende no meio do povo, fala de ira. Se você vai para Apocalipse, é isso que está sendo derramado. A ira de Deus vem sobre o povo, destruindo, né, matando muitas pessoas. Então, quando Deus traz juízo sobre a humanidade, a gente percebe essa ira dele sendo derramado e tem a ver com o fogo, porque ele é fogo consumidor, a palavra vai dizer, né? A ira de Deus se manifesta através do fogo. Assim como o fogo purifica, o fogo também traz essa ira de Deus para a humanidade. Isso é bem visível em toda a palavra. Então, ele vai falar que Moisés então clama, né? Senhor, aplaca essa sua ira, porque senão nós vamos morrer. E é isso que acontece, né? Mas o lugar fica bem conhecido aí como Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles.
Então fica marcado esse momento em que a ira do Senhor se levanta. O texto parece ser bem pequenininho nesse momento, porque eu acredito que se passaram algumas horas, né? Não se passou nenhum dia aqui em que realmente Moisés intercede e essa ira se aplaca. Porém, não vai parar por aí. Eles continuam. O versículo 4, gente, é bem importante para a gente perceber o que acontece aqui a partir do versículo 4 e que desenvolve, então, essa queixa do povo. O versículo 4 é o mais importante e ele ressalta isso por causa dessa diferença que vai acontecer aqui. Olha o que está no versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Então, a murmuração nesse momento, ela parte não de Israel, não do povo exatamente de Israel, mas justamente da quantidade de pessoas que não eram do povo de Israel, mas que saíram do Egito junto com eles e que estavam ali no meio deles até esse momento. Então a gente tem uma mistura, né, de culturas e de religiões, inclusive, ali no meio de Israel, nesse momento. E como isso aconteceu? Na saída do Egito, lá no comecinho de Êxodo ainda, fala que muitos creram, né, nos sinais que Moisés fez ali no Egito, através de todas as pragas, e quando então acontece a morte dos primogênitos, que eles são libertos, muitas pessoas que não eram israelitas também creram junto e saem do Egito junto com eles. Então a gente precisa atentar para esse detalhe que é importantíssimo, tanto um pouco mais para frente, como lá em Êxodo 32, que fala sobre o bezerro de ouro, a gente vai perceber a participação de gentios, né? De gente que não era do povo de Israel e que estavam ali no meio deles e que levanta-se então essa murmuração, essa reclamação e parte desse povo. Então, quando o texto está falando aqui que é esse bando de estrangeiros que está no meio deles que levanta essa questão, Israel vai no bolo, né? Por quê? Esse bando de estrangeiros provavelmente tinha acesso a realmente esses alimentos lá no Egito. Talvez muitos deles até eram da nobreza, ou eram de famílias mais abastadas do Egito, ou eram de outras nações que estavam naquele momento no Egito e partiram junto com Israel. Então o que a gente percebe é que para eles reclamarem a respeito da necessidade de querer comer carne ou querer comer outros alimentos, é porque eles tinham esses alimentos nas suas casas, eles tinham parte desse alimento também na sua alimentação. E por isso eles levantam essa questão. Por quê? Porque andar no meio do povo de Israel nesse momento era viver de água e viver de maná. Então esse era o único alimento que Israel tinha nesse momento da vida deles. Fora isso, tinham os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo e eles poderiam então comer da carne do sacrifício. Mas se a gente olhar lá para Levítico, a gente lembra muito bem que a alimentação dos sacrifícios, ela era restrita para algumas pessoas ou em algumas situações. Então a gente sabe que comer carne não era tão frequente ou não era tão natural para todo mundo, visto que só quem levasse então sacrifícios ao tabernáculo, dependendo da situação, fosse holocausto, fosse oferta pelo pecado, fosse oferta pela culpa, fosse sacrifício de comunhão, qualquer tipo de sacrifício que fosse feito, então alguns deles a pessoa que levava tinha participação desses alimentos, ou outros não tinham participação, e dependendo do sacrifício você também não tinha a participação de comer, era só o sacrifício mesmo, ele era queimado totalmente. Então comer carne não era uma comida trivial, não era uma comida de todo dia. Então Israel realmente viveu durante a sua caminhada no deserto de água e de maná. Elisângela, o que isso tem a ver então para nós? Vamos tentar entender já aqui o que a palavra está dizendo para nós. Todas as vezes que a gente olha para a palavra aqui no Pentateuco e percebe essa questão da ênfase da água e do maná, fala justamente dessa alimentação espiritual.
Porque Deus pode, e Ele faz aqui nesse momento, e Ele poderia dar outros alimentos para Israel nessa jornada. Mas o que Deus está ensinando para o seu povo é se alimentar dele, é se alimentar de algo que realmente suprisse todas as carências físicas e espirituais que eles teriam durante essa jornada rumo à Terra Prometida. O que a gente como cristão precisa perceber sempre, gente, é assim, nós temos uma vida totalmente diferente das pessoas que não têm Jesus. E a nossa vida com Jesus, ela passa a ser uma vida de muito mais uma vida espiritual do que humana, do que natural, né? Humana não, do que natural. A palavra tá errada. Então, nós somos muito mais seres espirituais do que seres naturais. Então, se nós somos mais seres espirituais do que naturais, qual é a nossa maior preocupação com a alimentação? A alimentação espiritual. Então, o cristão que não entende que a sua maior preocupação precisa ser em realmente estar suprido espiritualmente de alimentos que tragam substância, que tragam sustentação para a sua vida espiritual, para essa jornada de deserto até a Terra Prometida, ele vai sucumbir no meio do caminho. Então, nós, seres humanos, temos a tendência de achar que a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Jesus, ela tá com falta de algumas coisas. Eu tenho falta de comer isso, eu tenho falta de comer aquilo, eu tenho falta de ter tal coisa. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso tentar passar essa informação para vocês da melhor forma possível. A palavra de Deus, em várias passagens, vai trazer essa dificuldade do ser humano com o jejum. Por quê? Porque o jejum, ele traz essa mortificação da nossa carne e ele traz então esse fortalecimento do nosso espírito. Jesus vai dizer que a vida dele, ele deseja muito mais fazer a vontade do Pai do que comer. Fazer a vontade do meu Pai é mais importante do que me alimentar, Jesus vai falar. E quando ele fala isso, ele está falando justamente em uma vida muito mais espiritual do que natural. Quando o nosso estômago, a palavra de Deus também vai dizer, quando o nosso estômago, ele domina a nossa vida, quando nós somos dominados pela fome natural, nós temos a tendência de cair em erros, em pecados espirituais. Por quê? Vou tentar explicar para vocês isso aqui. Quando eu não consigo suprimir, né? Quando eu não consigo realmente abafar a minha carnalidade e eu boto isso para fora através dos meus apetites naturais, automaticamente eu vou sofrer nas áreas espirituais. Então, se eu sou uma pessoa que eu não consigo jejuar, que eu não consigo passar um período de oração, que eu não consigo passar um período lendo a palavra, que eu não consigo passar um período meditando na palavra, que eu não consigo passar um tempo com o Senhor, seja em solitude, seja em contemplação, o que quer que seja, se a minha vida não consegue parar tudo que está sendo feito e sentar aos pés de Jesus para ouvir dele, eu tenho uma forte tendência a estar sendo muito mais carnal do que espiritual. E o que é isso? Eu estou dando muito mais força para minha vida natural do que para minha vida espiritual. Porque se a nossa carne, ela só consegue ser mortificada através das práticas espirituais e principalmente do jejum, quando eu não faço isso, eu estou dando então vazão para minha carne. E é isso que está acontecendo aqui, gente. Quando Israel, durante vários momentos da vida deles, nessa caminhada no deserto, eles reclamam de comida. Eles estão dizendo que os apetites naturais deles é muito mais importante do que os apetites espirituais. Porque se eles prestassem atenção no alimento que eles estavam comendo, se eles discernissem isso espiritualmente, eles iam perceber que o maná e a água que saía da rocha era a única coisa que eles precisavam.
todo o resto era secundário, todo o resto era o famoso supérfluo, era o famoso se tiver bem, se não tiver amém. Quando eu tenho o Senhor como prioridade na minha vida, quando eu tenho a minha vida espiritual como realmente o mais importante, então tudo fica secundário. Jesus pede isso dos discípulos, vamos lá, cadê? Apagou aqui. Jesus pede isso dos discípulos quando eles vão pregar a palavra, para não se preocupar com a comida. Nesse versículo aí que você está citando, Jesus não está falando sobre essa questão de ser mais importante o espiritual do que o natural. O que ele está querendo dizer é, eu vou suprir as necessidades de vocês em tudo. Então é isso que ele está falando, não levem a alforja, né? Não levem duas roupas, não se preocupem onde vocês vão dormir, eu vou preparando tudo no caminho. Aí isso fala de Deus suprir todas as nossas necessidades ao longo da nossa vida. Jesus já estava ensinando isso para os discípulos, né? Então é disso que ele está falando. Agora, quando Jesus fala que a vontade do meu Pai, ela é mais importante do que a comida, né? É fazer a vontade do meu Pai. Na tentação ele diz, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É porque na verdade o nosso apetite natural, a nossa carnalidade, ela é aflorada justamente com a comida. Quem aqui nunca, né? Tipo assim, diante de um jejum, fica nervoso, literalmente, porque a fome tá falando mais alto do que o jejum, não é isso que a gente sente? É justamente esse apetite carnal. A nossa carne, ela grita por algo natural, por algo do dia a dia, né? Reginaldo tá jejuando dia sim, dia não, gente. Ele tá sentindo isso na pele, literalmente. Porque por isso que... Ele ouviu você falar do jejum, ele veio aqui, mas eu nem tô na aula, ela tá... É porque tem a ver. Então, quando Israel começa a reclamar a respeito da comida, gente, eles estão falando, dizendo assim, ó, de uma forma bem prática, muito mais vale para nós a nossa barriga cheia do que esse Deus na nossa vida. Entendem? Eles estão muito mais interessados em satisfazer as suas vontades humanas e naturais do que realmente se satisfazer do Deus Todo-Poderoso que eles têm diante deles. Então, por isso que eles reclamam do maná, por isso que eles reclamam dessa vida que eles estão vivendo, porque para nós desejamos muito mais a nossa vida natural suprida do que a nossa vida espiritual suprida. Nós damos muito mais importância para se realmente o nosso prato tá cheio na mesa, com aquilo que a gente tem vontade, com o churrasco que a gente quer comer, com as coisas boas que a gente gosta, do que se a gente realmente estiver privado dessas coisas e ter o Senhor como suprimento na nossa vida, né? Se nós tivermos pouco, a gente tem a tendência de reclamar. Né? Se a pessoa perde o emprego, ela automaticamente ela começa a reclamar da situação financeira que ela está passando, porque ela já acha que ela vai passar fome, ela já acha que ela vai passar extrema necessidade. E isso tudo tem a ver com os nossos apetites naturais. E é disso que Israel começa a viver de forma nítida e a ira do Senhor se acende, porque Deus está dizendo o tempo todo para Israel e para nós: eu sou aquilo que vocês precisam. Eu sou o suprimento de vocês todos os dias. Eu sou o verdadeiro alimento que vocês precisam. Jesus sabia muito bem disso. Ele tenta ensinar para os seus discípulos. Moisés está vivendo isso na pele com o povo aqui. Deus está tentando ensinar para Israel como é viver essa dependência, não da vida natural, mas da vida espiritual de verdade. Conseguiram entender o que eu tô querendo dizer para vocês a respeito de comida e a respeito dessa questão dos apetites naturais que eles falam mais alto na nossa vida? É bem interessante isso. Então eles vão começar a reclamar, né? Esse bando de estrangeiros, eles começam a reclamar e chamam então todo Israel para esse motim, né? Para essa revolta que eles começam aqui. E eles começam a falar que eles querem peixe, que eles querem melancia, que eles querem alho poró, eles querem tudo que eles tinham no prato, eles querem tudo que eles comiam do bom e do melhor lá no Egito. Eles dizem com todas as letras aqui, o que importa seria estar no Egito escravizado, mas comendo o que eu gostava de comer. Tá vendo, gente?
O importante para muitas pessoas é ter a minha vida natural suprida com as coisas que eu gosto, do que ter Jesus e passar algumas privações. Naturais, lógico, porque espirituais nós nunca seremos desamparados, né? Nós sempre teremos Jesus como nossa fonte de alimento diário mesmo. Nós vamos estar sempre supridos dele, porque ele é esse Deus que nos supre, né, em todas as nossas necessidades. Mas quando falta nos meus apetites naturais, se eu não tiver o carro para andar, se eu não tiver a casa que eu quero para morar, se eu não tiver a roupa de marca para vestir, se eu não tiver o tênis de marca para usar, então eu não quero Jesus. Eu prefiro ficar no mundo mesmo, mas ter as coisas que eu... se eu não puder viajar para o lugar que eu gosto... Percebem que o ser humano tem a tendência de reclamar de tudo que ele tinha no mundo e que ele quer continuar tendo, mas se com Jesus ele tiver algum tipo de privação, então para ele não quer mais. Essa é a verdade. E o texto começa a discorrer em cima disso, né? Versículo 7 vai falar, versículo 6, mas agora perdemos o apetite. Nós estamos sem apetite. Por que eles estavam sem apetite? Nunca vemos nada a não ser este maná. Então, a gente perde o apetite totalmente, porque tudo que a gente vê na nossa frente é o maná. E nós vimos lá em Êxodo que o maná é o próprio Cristo, o pão vivo que descia do céu para eles todos os dias. Isso é tão poderoso que Israel não consegue perceber isso justamente pela dureza do seu coração. E aí ele explica como era o maná no versículo 7, no versículo 8, né? Como é que eles faziam os bolos. E como é que esse maná então caía, né, todos os dias junto com o orvalho. No capítulo 9 ele vai falar, quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Então eles já acordavam com esse suprimento diário. Jesus está todos os dias já pronto, né, para nos saciar fome e sede todas as manhãs. Quando nós dormimos e nós acordamos, Deus já tem tudo preparado para nós. O Senhor prepara todo o nosso dia enquanto nós estamos dormindo, a palavra vai dizer, né? Versículo 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Deus está irado com o seu povo. A situação vai ficar feia diante de toda essa murmuração, de toda essa reclamação, de todo esse levante que esses 2 milhões de pessoas estão fazendo diante de Moisés a respeito de comida. Eles estão reclamando de comida, apetite estomacal. Eles estão querendo comer o que eles tinham no Egito. E se para comer o que eles tinham no Egito, eles precisam estar escravos, eles dizem, nós preferimos estar no Egito, nós preferimos ser escravos. Gente, se tem ingratidão maior do que essa, eu não conheço. Quando o ser humano, ele diz para Deus que é melhor ser escravo do diabo do que ser livre em Jesus e passar por algumas privações naturais para se ter Jesus, nós não conseguimos entender. Eu não consigo entender isso. Como as pessoas podem realmente se levantar diante de Deus e dizer, eu prefiro o que eu vivia no mundo do que ter essas privações, essas dificuldades sendo servo de Deus. Então, assim, só quem realmente não nasceu de novo é que tem um tipo de atitude como esse. Só quem realmente não foi transformado, né, pelo poder do Espírito Santo é que tem coragem de dizer um negócio desse. E Israel já tinha visto muito mais do que nós vemos hoje em dia, nesse momento, diante do Senhor, mas a dureza de coração, a obstinação desse povo era demais. Então Moisés começa a fazer alguns questionamentos aqui, e esses questionamentos também são bem importantes nesse capítulo 11. Vamos olhar? Olha o que Moisés diz a partir do versículo 11. E ele perguntou ao Senhor. Moisés começa a perguntar para Deus algumas coisas. Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Por que Moisés está sendo questionado, está sendo interrogado, está sendo oprimido por todo esse povo, por ele ter trazido esse povo para o deserto? Moisés é a tipologia de Cristo, né? E quando eu olho para esses textos, para esses questionamentos, eu vejo o próprio Jesus também dizendo para o Pai, Pai, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo, meus irmãos israelitas estão fazendo, eles estão de todas as maneiras tentando me matar,
Eles estão de todas as maneiras tentando sufocar aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. Gente, parece que a população fica cega diante daquilo que Deus está fazendo, que é libertando, salvando, trazendo redenção. Mas eu tô mais preocupado com a carne, com o pepino que eu comia no Egito. Eu tô mais preocupado com a vida abastada que eu tinha no mundo, mas que eu era totalmente triste, eu era totalmente, estava caminhando para o inferno, mas eu quero isso, eu não quero o Senhor. Então é disso que Moisés também está falando, vendo tudo isso acontecer diante dele, ele diz, por que o Senhor está trazendo esse tipo de mal sobre o teu servo? Aí ele vai falar, né? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo. Moisés começa a questionar, a perguntar a Deus, né? Se é porque ele estava em pecado, se ele estava com problemas diante de Deus, para Deus ter dado essa responsabilidade para ele. Gente, como é difícil, né? Quando você é comissionado, quando você é chamado para um desafio, e diante desse desafio, de saber que todo aquele povo estava sendo levado para a terra prometida, eles tinham um Deus todo-poderoso cuidando deles. Quando você olha para as pessoas murmurando e você fala, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor colocou, o Senhor colocou a minha pessoa para sofrer diante desse povo? Para ver toda essa murmuração, para ser o alvo do ataque de todo esse povo. Então tem pessoas que realmente são extremamente amassadas, né, pelo próprio Senhor, para produzir uma unção, para produzir um poder que vem do próprio Deus, para não ser realmente visto com bons olhos, porque Deus deseja se revelar na terra. E Moisés, esse exemplo, ele vai achar que ele é que é o problema dessa história, né? Versículo 12. Por acaso fui eu quem o concebeu? Moisés está sendo irônico, mas ao mesmo tempo muito sincero. Ele diz, Deus, quem concebeu esse povo, quem deu a luz a todas as tribos de Israel foi o Senhor. A promessa de uma grande nação foi o Senhor quem deu para Abraão. Não foi para mim que o Senhor deu essa promessa. Não fui eu que concebi Israel, né? Israel como nação, como 12 tribos, como toda essa população que está diante dele. Não foi Moisés. Foi o Senhor quem liberou essa palavra profética a Abraão. Foi Deus quem disse, vou dar para você uma grande nação. Muitos povos vão nascer do filho da promessa. Então Moisés está questionando, né? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Gente, o que é uma ama? Uma ama de leite, ou uma ama, né, uma cuidadora, uma babá, nada mais é alguém que carrega uma criança até o momento que ela começa a ficar independente, até o momento que ela consegue andar sozinha, comer sozinha. A ama, a babá, ela tem esse papel até o momento da maturidade daquela criança. Uma ama não vai carregar uma criança para o resto da vida. Então, o que Moisés está dizendo é assim, até que ponto realmente eu vou ter que carregar esse povo nos ombros, como uma ama carrega um bebê, né? Como uma ama carrega um recém-nascido. Esse povo precisa começar a amadurecer, eles já estão caminhando com o Senhor, com Deus, há mais de um ano. Parece que nada faz diferença na vida desse povo, né? Aí eles dizem assim, versículo 12, né? Cadê? Versículo, fui aos braços. Versículo 13. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Alguns pregam que esse texto, esse finalzinho aqui, Moisés está sendo realmente tupetudo, né? Petulante com o Senhor. Mas não, ele está sendo sincero em dizer que um líder para uma nação inteira é muito pesado, é muito difícil, porque realmente discipular, realmente cuidar de um rebanho desse tamanho é extremamente difícil, a gente sabe disso, não é fácil.
Cuidar de uma família, né? A gente tem aí a experiência de cuidar de 3, 4, 5 filhos, quando muito, né? De netos ou de uma família, não é fácil. Que dirá, gente, de uma nação de 2,5 milhões de pessoas? Então Moisés está sendo sincero com o Senhor a respeito de uma responsabilidade, de um fardo, né, que ele precisa dividir com pessoas para que isso realmente seja possível, para que essa missão que Deus está dando para Moisés seja possível chegar até o final, porque senão vai ficar complicado. Moisés, um único homem, um ser humano como eu e você, com todas as dificuldades, com cansaço físico, com sono, com falta de tempo para comer, para se alimentar, para dormir, para descansar, porque ele precisa estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Deus é o Deus que gosta de ver a manifestação daqueles que realmente estão interessados em trazer solução para as dificuldades da igreja de Jesus. Gente, aqui fica um alerta para nós. Quando nós entendemos algumas dificuldades no meio do corpo de Cristo, nós precisamos ser sinceros conosco e com o Senhor a respeito do que é que nós devemos fazer para que a missão de levar a igreja realmente para a terra prometida, de discipular pessoas, de cuidar de pessoas, seja possível. Porque às vezes a carga, ela está pesada, ela está difícil, ela não está tendo bom resultado, porque você está tentando carregar sozinho nos braços esse povo. Então Moisés, ele clama a Deus nesse momento, realmente dizendo ao Senhor quais são as suas dificuldades nesse momento dessa missão. E isso é muito bom. Por que eu sei que Moisés não está sendo petulante com o Senhor? Porque se ele estivesse sendo petulante com Deus, a resposta não seria a que vem em seguida. Vocês concordam comigo? Deus traz a solução para Moisés. Deus traz direção para Moisés. E Deus só traz direção, Deus só traz solução quando nós realmente buscamos de todo o nosso coração, com um coração humilde. E Moisés está fazendo isso nesse momento. Diante de toda essa dificuldade que ele está vendo, ele clama e Deus responde. E o Senhor então dá essa missão. Ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, e leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Gente, eu acho bem interessante esse número aparecer aqui para nós, porque nós temos algo muito parecido nos evangelhos. Quem aí lembra de alguma coisa? Quando a gente lê esse texto, esse versículo 16, quem lembra de alguma coisa a respeito de Jesus aí? Fala aí para mim. É os 70 discípulos, né? Teve os 12 e aí tem os discípulos dos discípulos. Isso, na verdade, vamos pegar essa passagem, pegar aqui o texto qual que é. Abram lá comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Abram lá para a gente ler junto. Lucas, capítulo 10. Olha que bacana como realmente Moisés tem essa tipificação, né? Essa tipologia de Cristo. E como Jesus vai fazer isso para justamente demonstrar que aquilo que estava escrito no Velho Testamento a respeito dele também está se cumprindo, né? Eu acho isso lindo, maravilhoso, quando a gente percebe essas atitudes. E é maravilhoso ver como as coisas se desenvolvem. Vamos ler o texto? A gente tem um tempinho e eu quero ler o texto para a gente identificar isso de maneira bem clara. Olha só, capítulo 10 vai do 1 até o 23, se não me engano. Vamos ler aqui. Diz assim, ó. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante deles, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa.
Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tá aqui o versículo, Aninha, do vídeo que você me mandou. Você tá vendo que quem Deus não quiser revelar, não vai ter revelação de Jesus. A revelação vem para aqueles que têm fome e sede. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem e que vocês veem o que vocês veem, porque eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, Jesus vai falar para os discípulos aqui a respeito de uma comissão de também 72, né? Aqui Deus manda chamar 70. Eu acredito, vou falar agora a minha ideia a respeito de por que lá é 72 e aqui são 70, tá? 72 lá e aqui também são 72, porque são 70 das autoridades e mais Moisés e Josué, que já são escolhidos pelo Senhor nesse momento da jornada. Então acaba sendo 72 da mesma forma, tá bom? Então essa é a minha ideia, mas não quer dizer que seja, tá bom? Eu percebo isso no texto, mas não quer dizer que seja, tá? Vamos seguir aqui então? Pode falar aí, fala aí. 7 minutos. Ah, tá. Mas vamos dar mais uma andadinha, vai me lembrando, me ajuda aí pra gente caminhar dentro dessa 1 hora mesmo e depois já abrir a outra e conseguir terminar, tá bom? Então, Moisés pede ao Senhor e Deus então responde com essa grande comissão de mais 70 autoridades de Israel, homens, né, que fossem já líderes e supervisores para ser levantado aqui nesse momento por Moisés. Agora começa o desenvolvimento dessa liderança sobre Israel. Então, não mais somente um homem, somente Moisés, mas agora nós temos 70 junto com Moisés caminhando, ajudando nessa liderança para com o povo de Israel. O texto vai continuar dizendo assim, e aqui para mim começa a ficar bem importante também o que Deus está dizendo. A partir do versículo 16, gente, até o versículo 20, é Deus quem está falando todo o tempo, tá? Moisés não está falando, é o Senhor quem está falando todo o tempo com Moisés. Ele diz assim, no versículo 17, Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Gente, grifa esse versículo, por favor, circula, faz qualquer coisa com esse texto.
Esse texto precisa estar gravado no nosso coração, porque isso diz respeito ao próprio Espírito Santo sendo derramado, não somente mais sobre Moisés, mas agora sobre 70 homens que também vão estar incumbidos de ajudar Moisés nessa jornada. A gente vai ver um pequeno, sei lá, deslize, eu percebo um deslize aqui no final desse texto, mas a gente percebe que Deus está dizendo assim, ó, Moisés, a unção que está sobre a sua vida, e Moisés não é uma tipologia de Cristo? Sim. Então, Cristo era a plenitude de Deus na terra, o Deus encarnado. Ele era a totalidade do Espírito de Deus aqui na terra. Como 100% Deus, ele tinha a plenitude do Espírito sobre a vida dele. Quando ele vai comissionar os seus discípulos, ele libera uma unção sobre esses discípulos, e nós lemos lá em Lucas, ele vai falar que os espíritos se submetem a eles, os enfermos são curados, as pessoas elas são tocadas pelo poder de Deus, através desses 72 lá em Lucas, certo? Eles vão e começam essa grande comissão de pregar o reino de Deus, de falar sobre esse reino que está próximo. Aqui Moisés também, Deus diz para ele que vai tirar uma porção do mesmo Espírito que está sobre Moisés, é colocado sobre esses homens. Percebam aí na Bíblia de vocês que essa palavra Espírito está com letra maiúscula, sim ou não? Essa palavra Espírito do versículo 17 está com letra maiúscula aí no texto? Porque esse Espírito é o próprio Espírito de Deus, é o Espírito Santo que está sendo agora derramado da mesma maneira que Deus derrama sobre Moisés para que ele consiga encaminhar esse povo para a terra prometida, direcionar, né, ser o líder desse povo. Deus vai derramar desse mesmo Espírito sobre esses outros homens que agora vão estar comissionados. Então perceba o detalhe. Deus não diz assim, ó, eu vou pegar do meu Espírito, Moisés, e vou pôr sobre eles. Não é isso que Deus diz aqui. Ele diz assim, eu descerei e falarei com você e tirarei. Faz um círculo aí nessa palavra, ou grifa essa palavra, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Então o que Deus está dizendo assim, Moisés, você é a tipologia do próprio Filho de Deus. Você é a tipologia de Jesus. Ele não está dizendo isso, mas a gente entende isso hoje. Então é do Espírito que está sobre Moisés que Deus derrama sobre os 70. É do próprio Espírito de Deus em Jesus que ele diz, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês, guiando vocês durante todo o tempo que vocês estiverem caminhando nessa terra, até chegar o dia em que nós estaremos todos juntos, né, na eternidade. Então o Espírito Santo é aquele que vai estar sobre nós. Vamos fechar, gente? 2 minutos, né? Vamos fechar, voltem aí rapidinho, por favor. Bora lá. Só falta a Soninha aí, né? Então, o Senhor diz que ele vai tirar do próprio Espírito que está sobre Moisés e colocar nesses 70 homens que estarão com ele. Então, eu acho bem interessante a frase, ela dá essa interpretação para nós, porque é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele não está enviando outro Espírito, ele está tomando parte do Espírito que está sobre Moisés e então colocando sobre esses 70 para que eles continuem o trabalho junto com Moisés. Isso é bem interessante para nós.
Aí olha só o que ele continua dizendo aqui. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Gente, quando o texto vai falando algumas palavras, né, no português aqui para nós, é porque ele tem essa intenção de nos explicar o que está acontecendo. Deus está dizendo nitidamente, eles o ajudarão na árdua responsabilidade. Vai ser fácil conduzir o povo até a terra prometida? Não. Deus já sabe que não será fácil. Por quê? Porque ele tem um povo de dura cerviz, obstinado, duro de coração, carnal, né? E a gente sabe o quanto é difícil realmente a gente levar pessoas a entender o evangelho, levar pessoas a entender a vida de santidade, levar as pessoas a entender como é viver a vida de um filho de Deus nessa terra, totalmente corrompida, com tantas dificuldades. E a gente tem as mesmas dificuldades dessa responsabilidade que Moisés está tendo nesse momento. Eu acho isso muito, muito bacana em Deus dizer isso e deixar claro para nós. Paulo vai dizer, né, que não é fácil. Ele diz isso para Timóteo, que trabalhar para o reino, trabalhar para o Senhor não seria uma tarefa fácil, mas que há uma recompensa no Senhor. E essa recompensa que nós desejamos, nós queremos cumprir a missão que o Senhor tem dado para nós. Nós queremos estar aptos em tudo que Deus está fazendo através de nós e conta conosco nessa tarefa, né? E Deus está contando aqui com esses homens também. E aí ele diz assim, diga ao povo, o Senhor está falando, tá? Consagrem-se para amanhã. Pois vocês comerão carne. Então ele está dizendo assim, se santifiquem, porque eu vou mostrar mais um sinal para vocês. Eu vou me manifestar mais uma vez para vocês. E é isso que o Senhor faz, né? O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele dizendo, se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito, agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. E aí ele diz assim, vocês não vão comer carne um dia só. Vocês não vão comer carne uma semana. Vocês vão comer carne um mês inteiro, 30 dias. Vocês terão de carne. Vocês vão ficar enojado de carne. Vocês vão entender. Olha só o que Deus está falando, gente. Fecha aí, pastor Marcos. O que Deus está falando aqui nesse momento? O que o povo de Israel precisava entender é que Deus era tão suficiente para eles. Deus era tão poderoso na vida deles com o maná, que Deus ia mostrar que a carne que eles desejavam tanto seria algo que traria no final das contas até ânsia de vômito. Eles estariam enojados de carne, porque o que eles realmente queriam, ou o que eles realmente precisavam, na verdade, eles queriam carne, mas o que eles realmente precisavam era do próprio Senhor na vida deles. E Deus fala isso o tempo todo para nós. Nós precisamos entender isso. Que às vezes os nossos maiores desejos naturais, eles nem se comparam com a verdadeira vida espiritual que Deus tem proposto para nós. Com o verdadeiro saciar da nossa sede e da nossa fome que nós temos em Deus. Através da fonte de água viva e através do pão vivo que desce do céu todo dia para nós. Como isso é poderoso, gente. Como eu queria que todos os cristãos prestassem atenção nesse texto e vissem a riqueza que Deus está mostrando para nós através desse texto. De como nós precisamos ser suficientes em Deus, no que Deus tem para nós, de uma vida espiritual realmente suprida diariamente com a presença do Senhor, com esse alimento vivo que vem do céu toda manhã para nós. E é isso que Deus faz. Porque vocês me rejeitaram, né? O Senhor vai fazer isso com eles. Então, Deus prepara, então, essas cordonizes aqui. O Senhor disse assim, versículo 21. Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600 mil homens em pé. Então, só de homens eram 600 mil. Fora as mulheres, crianças e idosos. Darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. Deus está falando que vai dar carne o mês inteiro para 2,5 milhões de pessoas.
Será que haveria o suficiente para ele se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? Gente, olha a resposta do Senhor para Moisés. É tão poderoso. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Deus, quando Deus fala, gente, ele vai cumprir. Não há nada impossível para Deus. A gente limita o poder de Deus. A gente acha que Deus não pode fazer algo nas nossas vidas. A gente acha que Deus não é poderoso o suficiente. Mas Deus não precisa mostrar todo o seu poder para nós, para que nós creiamos. Esse é o desejo de Deus. Deus não precisa manifestar céus e terra para que a gente creia nele. É por isso que Jesus vai falar lá no final de Lucas que muitos que nem ouviram o que eles estão ouvindo e creram. Muitos que nem viram Jesus encarnado e creram. E às vezes a gente precisa ser como Tomé, né? Desejar ver realmente os furos na mão de Jesus. A gente realmente deseja ver coisas extremamente grandiosas para crer que nós possamos ser muito mais crédulos em coisas que Deus está fazendo no nosso cotidiano do que desejar realmente ver coisas grandiosas para crer no Deus que fez a promessa para nós. Jesus vai voltar. Isso é o suficiente para todo crente que nasceu de novo. Eu desejo estar com ele e é por isso que eu me santifico. Eu desejo estar com ele, por isso que eu vivo uma vida de relacionamento com ele. Eu quero ser achado nele naquele dia. Eu quero estar com ele, diante dele. Então, as coisas para nós deveriam ser muito mais simples, para que a nossa fé fosse muito mais genuína, muito mais simples diante de Deus. Mas a gente quer ver sinais, prodígios, maravilha, fogo cair do céu para poder crer nas coisas, né? A gente tem essa tendência, isso é do ser humano caído, e mais uma vez, né? A gente quer que Deus, mas se Deus não me der minha casa própria, então, Deus não é Deus. Se Deus não fizer um milagre na minha vida financeira, então Deus não é Deus. Deus não nos deve nada. Nós é que devemos uma vida para Deus, porque ele deu a sua vida para que eu não morresse. Então, assim, é muito diferente, né? A mentalidade daquele que realmente nasceu de novo e que sabe que é devedor para o resto da vida do milagre da salvação. E Moisés, então, vê, né? Então Moisés saiu e contou para todo o povo o que tinha acontecido. E o Senhor desceu na nuvem, versículo 25. E lhe falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, sobre as pessoas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Aqui é onde eu falo para vocês que eu percebo um certo deslize. Porque o que a palavra vai dizer, vamos ler o restante aqui só para vocês entenderem. Versículo 26. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Olha a frase de Moisés, gente. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Essa situação aqui ela é muito parecida com a situação que Jesus também passa lá. Depois eu vejo o texto para vocês e até falo na próxima aula, se vocês quiserem me cobrar ou quiserem ir atrás, vocês vão perceber que isso também acontece com Jesus. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, tem umas pessoas pregando lá, fazendo milagres no seu nome. Você quer que a gente vá lá e proíba eles, né, de fazer isso? E Jesus diz: por que vocês querem proibir essas pessoas de fazer milagres, de curar pessoas no meu nome? O que mais importa é que realmente o reino de Deus seja proclamado, né? Então Jesus também vai repreender os seus discípulos, assim como Moisés repreende aqui esse jovem e o próprio Josué,
Porque, gente, o mais importante para Deus é que as pessoas realmente estejam interessadas em fazer o reino de Deus conhecido. Paulo vai dizer que não importa se a pregação é por inveja, por vanglória, o que quer que seja que esteja acontecendo na vida de uma pessoa que está pregando o evangelho, se ela está ali por fama, se ela está ali por prestígio, se ela está ali por dinheiro, Paulo vai dizer que pouco importa. O que importa é que o reino de Deus esteja sendo pregado. Então Deus está muito mais interessado em que realmente a palavra dele chegue no maior número de pessoas do que com o coração obstinado de alguém. Então, Eudade e Medade eram dois desses 70 que são recrutados para estar entre os 70, mas no dia que Moisés chama eles para estar na frente da tenda, que era no dia seguinte, eles não vão, eles ficam no acampamento, afastados, né, dos outros 68. Mas percebam que a hora que o Espírito vem sobre eles, não vem só sobre os 68, a palavra está dizendo, vem sobre os 70. Porque Deus já tinha essa autoridade para os 70. Moisés já havia comissionado os 70. Então, a autoridade de Deus, o Espírito da parte de Moisés, cai sobre os 70. Mesmo que Eudade e Medade não tenham vindo para a reunião. Olha que tremendo isso, gente. Deus está interessado em que o evangelho, em que a palavra de Deus chegue no maior número de pessoas. Não importa como essas pessoas realmente se comprometem com a palavra. E por que eu falei que houve um deslize? Porque a palavra está dizendo exatamente o que aconteceu no livro de Atos, né, com a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito cai sobre eles, aqui ó, no versículo 25, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito, que está com letra maiúscula, veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então, isso aqui foi uma amostra do que Deus iria fazer com todo Israel e com essas autoridades, com esses 70, se eles tivessem permanecido fiéis ao Senhor, até que eles chegassem à terra prometida. Quando fala que eles profetizaram aqui e depois não fizeram mais, é porque às vezes as pessoas elas recebem o Senhor, elas nascem ali de novo, né? Elas recebem o Espírito Santo, mas por causa da circunstância da vida ou por causa da falta de compromisso com essa presença de Deus e com a missão de pregar o evangelho, de salvar vidas, as pessoas deixam até o dom de Deus de lado. Então muitas pessoas elas já receberam muitos dons e talentos da parte do Senhor e elas simplesmente abandonam aquilo que Deus deu, deixam de lado, não usam para o que realmente Deus deu. Então esses homens profetizaram nesse momento e depois não voltam a fazer mais isso. Eles não dão a real importância para o Espírito de Deus que está sobre eles, para ajudar Moisés nessa jornada. Provavelmente esses homens passam a viver a vida deles de forma muito natural e pouco espiritual, e Deus não consegue então manifestar através da vida desses homens esses dons, esses talentos, essa capacitação que vem do próprio Espírito de Deus sobre a vida de um homem. Então por isso que Moisés ele sempre é ressaltado no texto e parece que as outras pessoas não, mas não é porque Deus não tem interesse de usar muito mais pessoas no seu reino. Deus tem total interesse em usar muitas pessoas para o reino dele. O problema é quem está comprometido com a unção que está sobre a sua vida. Percebe? Já vi várias pessoas falando sobre isso e isso é bem interessante, né? Porque o grande problema não é se Deus quer ou não nos usar. O problema é o quanto eu estou compromissado com essa unção que estará sobre a minha vida. O quanto eu estou realmente comprometido com o reino de Deus para estar sendo instrumento do Senhor para salvar vidas, para curar os enfermos, para derramar dessa unção que está sobre a minha vida sobre outras pessoas. Ou se realmente eu quero isso só para mim, guardo no potinho aquilo que Deus me deu e já que eu tô salvo, eu fico tranquilo na minha vida, percebe? Tem a ver com isso também. Então, fala que eles também profetizaram lá no acampamento, receberam do Espírito Santo também no acampamento
E esses dois homens, então, querem que Moisés pare esses homens. E ele diz, no final ele diz, se vocês soubessem, né? Eu vejo Jesus falando aqui na voz de Moisés no versículo 29. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim, Josué, né? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Gente, o que Moisés está falando aqui e o que o próprio Senhor, Jesus também disse lá nos evangelhos quando ele fala sobre isso, né? Que as pessoas preguem o evangelho independente disso. Porque a palavra profeta aqui tem a ver com transmitir a palavra de Deus. Isso é a verdadeira unção profética sobre a vida de uma pessoa. É quando eu pego a palavra de Deus, a palavra que está aqui hoje nas nossas mãos, escrita. Naquela época eles tinham a voz de Deus falada só, né? E eles tinham que passar para frente. Mas hoje nós temos a profecia completa nas nossas mãos. Então, quando Moisés ou quando Jesus está falando quem dera que todos fossem profetas, ele está falando justamente sobre essa questão das pessoas que estão interessadas em pregar o reino de Deus, a palavra de Deus. Quem dera todos fossem profetas, que abrissem a sua boca para proclamar o reino de Deus nessa terra, para falar sobre as grandezas de Deus, né? Sobre aquilo que Deus está falando. Então Moisés finaliza exatamente como Jesus diria aqui nesse momento. Versículo 31 em diante, o Senhor mostra a sua ira sobre o seu povo, justamente mandando essas famosas cordonizes. E olha que relato terrível desse momento que Israel passa, tendo que comer essa carne durante todo esse tempo. Olha só, depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros. Calcula aí 90 centímetros de altura na sua cabeça, meu irmão. Era a altura da quantidade de animais que estavam no acampamento. Então, olha a altura de carne que caiu, 90 centímetros de altura. A altura de uma mesa da cozinha da gente. Tinha de carne no chão. Mas era só um pedacinho de 1 metro quadrado, Elisângela, de carne nessa altura? Não, olha só. A uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de 1 dia de caminhada. Então, se a gente andasse 1 dia de caminhada, era a quantidade de carne, de cordonizes que caiu no chão, enviado pelo Senhor, na altura de 90 centímetros. Consegue pensar na quantidade de carne no chão? De codornize morta caída no chão? Um raio de 1 dia de caminhada. Quanto será que a gente consegue caminhar de distância num dia? Vamos colocar aí, sei lá, 100 quilômetros, 50 quilômetros, não sei quanto que a gente consegue caminhar num dia. Caminhando, né? Caminhada de um dia, 60 quilômetros, não sei, gente, não sei. Era isso que tinha de codorniz espalhada por todo o acampamento, por toda a redondeza do acampamento. Era isso que eles tinham. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, 1 dia e meio, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Pensa aí, 10 barris de carne para cada um do povo de Israel. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Eles fizeram carne seca, gente, das cordonizes. Olha que legal. Teve que fazer carne seca, pôr muito sal para a carne curtir, para eles conseguirem comer vários dias. Não tem geladeira no deserto, né? Não tinha geladeira. Então como é que eles iam comer durante 1 mês aquela carne? Como é que eles iam guardar aquela carne, né? Então eles tiveram que fazer carne seca nesse momento aqui. Secaram a carne, né? Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavaá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Deus matou, literalmente, gente. A gula é um pecado terrível. Por quê? Porque sai do limite do que Deus permite que o ser humano sinta, de fome, de desejo por comer. É desnecessário. É um pecado contra Deus. Deus cuida de nós todos os dias. Ele nos alimenta todos os dias. Por que dar gula? Por que ter gula? Entende? É um pecado terrível diante de Deus, a gula. Então Deus, nesse momento, ele realmente mata,
muitos dos homens que tiveram esse pecado da gula nesse momento. Então, antes que eles ingerissem essa carne, a carne ainda estava sendo mastigada, e Deus conhece o coração do ser humano, ele mata todos aqueles que cometeram o pecado da gula nesse momento, porque eles fizeram com que todo esse povo se levantasse contra Moisés e contra o próprio Senhor, desejando carne, desejando estar no Egito ainda para comer carne, desejando estar no passado deles de escravidão, ao invés de estar naquele lugar, indo em direção à terra prometida. Amém, meus amados? Eu vou parar aqui porque falta só 3 minutos para a nossa aula acabar, eu nem vou entrar no capítulo 12. Mas vocês perceberam como o caminhar desse povo começa a ser um pouquinho complicado a partir desse momento? E aqui a gente percebe nitidamente um pecado terrível, que é esse pecado da gula, esse pecado do apetite natural, né? Então a gente precisa estar atento. Quando a nossa carne grita mais do que o nosso espírito pelas coisas de Deus, então muito provavelmente a gente vai cair em alguns pecados terríveis, e um deles é na gula, na falta de mortificação da nossa carne através de uma refeição natural, normal, né? Muitas pessoas parecem que quando vão comer, parece que o mundo vai acabar, porque, né, elas não conseguem saber que haverá um suprimento para o dia seguinte, haverá um suprimento para mais tarde. Parece que eu tenho que comer tudo naquele momento, porque senão parece que vai faltar. Isso é falta de segurança no Senhor, isso é falta de confiança de que Deus tem cuidado de nós. Israel sofre com a dura ira de Deus nesse momento sobre a vida deles. Amém? Semana que vem a gente vem e vai falar sobre um outro pecado que aparece aqui no capítulo 12. E assim por diante a gente começa, infelizmente, a ver atitudes de Israel que não condizem com aquilo que Deus realmente desejava para o seu povo a partir desse momento, tá bom? Então a gente vai caminhando aí dentro do livro de Números, olhando para esses textos e vendo o que nós não devemos fazer diante do Senhor, justamente olhando para os erros que Israel cometeu e que a igreja de Jesus não cometa, porque senão nós vamos perder a nossa salvação também. Assim como muitos morreram no deserto, nós podemos morrer no meio da caminhada e perder a nossa salvação. Amém? Vamos orar? Oremos para agradecer ao Senhor por essa aula em nome de Jesus.